Sejam muito bem-vindos a mais um podcast de carreira e tecnologia. Eu sou Guilherme Brito e nesse vídeo de hoje a gente vai fazer mais uma série de entrevistas aqui sobre esse podcast de carreira, que o nosso objetivo é conversar com pessoas que fazem parte da nossa comunidade, falar um pouquinho sobre metas, sobre objetivos, sobre o que está buscando dentro da área de tecnologia, tirar algumas dúvidas e falar sobre estratégia de carreira. Então, o objetivo realmente desse podcast é falar um pouquinho aí sobre como que a gente pode, de fato, ser mais estratégico e cada vez mais ter estratégias que vão acelerar a nossa carreira dentro da área de tecnologia. E hoje eu estou com um xará meu, o Guilherme Sattler, aqui para a gente poder fazer esse bate-papo. Vou chamar ele aqui agora para a gente poder começar essa troca de ideia por aqui. Tudo bem, Guilherme? Bom dia, meu irmão. Bom dia, meu chefe. Graças a Deus. Um prazer Bom estar dia a falando todos. contigo. Prazer todo meu, meu irmão. Show de bola. E você está falando de onde, cara? Me diz aí. Então, tem 2 meses que me mudei para Itapuã, aqui em Vila Velha. Tô Rapaz, você vindo é meu vizinho, pô. seu vizinho, vindo de Minas, bem no Legal. interiorzão de Minas, região das montanhas, de café. E Uhum. aí a gente resolveu fazer essa mudança para poder adquirir mais qualidade de vida, estrutura para as meninas, oportunidades. Que legal, cara, que legal. Show de bola, eu tô aqui em Gaivotas, aqui, tô pertinho de você, realmente, né? Pertinho. Show de bola, um prazer estar falando contigo. E vamos lá, cara, o objetivo aqui é te ajudar. Quero entender um pouco aí do seu momento dentro da área de tecnologia. Se você trabalha ou se não trabalha dentro da área de tecnologia, me diz aí. Então, minha parte com tecnologia, meu fascínio começou há muitos anos. Uhum, Desde muito novo, eu sempre fui muito curioso, muito ligado à tecnologia, a como as coisas funcionam, vamos falar assim. uhum, Então, na época que existiam aqueles cursinhos, que você ia para curso, para poder fazer Windows, para fazer Office e tudo mais, eu sempre, desde novo, fiz. Aí o que que acontece? Me mudei para Angra em 2000, onde eu fui uhum, dar suporte em uma rede de supermercado da minha família, uhum. justamente nisso. Tecnologia, implantação, treinamento e tudo mais. Quando eu voltei para Minas, eu fiz faculdade de sistemas de informação, só que eu Uhum, trabalhava em órgão público. Então eu uhum. não consegui conciliar e dar seguimento na carreira. Entendi. Mas em órgão público, por trabalhar diretamente com sistemas de contabilidade, licitação, de RH e tudo mais, eu acabei me aprofundando e acabei auxiliando a empresa que fazia a disponibilização do sistema para a gente no que eles precisavam. Legal. E assim, depois de cansar de órgão público, eu resolvi voltar para o que eu gosto, resolvi voltar para a tecnologia e buscar conhecimento, onde eu conheci vocês e vi todo o conteúdo, todo o suporte, todo profissional que está envolvido nisso. E Uhum. aí eu me encantei, como é uma área de dados, de banco de dados que eu sempre gostei, me, me dei bem na época da faculdade, eu pensei, não, vou fazer. Legal, Guilherme, legal. Legal saber que você já tem uma formação, já tem um histórico aí com tecnologia. Hoje o seu objetivo seria, hoje o seu cargo atual, você está na área de tecnologia ou não? Não, hoje eu não estou na área de tecnologia. Hoje eu Uhum. acompanho propriedade rural da família, onde Legal. eu dou um suporte a cada 15, 30 dias em Minas. Vou fazer Uhum. essa jogada agora, mas como lá a gente tem pessoas que trabalham com a gente, então dá para poder conciliar. Legal. E eu vou vir para cá, igual eu te falei, para buscar qualidade, oportunidade para as meninas e para mim também, onde eu quero voltar a estudar, quero interagir no mercado de novo, quero entrar no mercado novamente. Legal. Cara, vamos lá, falar um pouquinho sobre o mercado e sobre transição aí, sobre oportunidades, né, cara? O mercado ele está muito aquecido. A gente tem visto até mesmo no início do ano alguns layoffs aí, né? Algumas demissões de grandes empresas, né? Mas o grande lance é que a gente tinha um orçamento infinito aí para contratação em tecnologia há muitos e muitos anos. Mas de verdade, cara, quem hoje tem conhecimento está no mercado, está bombando. Vagas em aberto, se você buscar no LinkedIn, vai ter vaga para caramba, tem muita vaga mesmo. E, cara, o que eu costumo recomendar é o seguinte: banco de dados é o coração da área de tecnologia. Tem diversas carreiras que precisam desse conhecimento. Você nunca vai conseguir ser um programador sem saber banco de dados.
um analista sem saber banco de dados, BI sem banco de dados, um cientista de dados sem banco de dados, um arquiteto, nunca viu arquitetura, dificilmente vai ter uma arquitetura sem banco de dados. Então, diversas carreiras precisam desse tipo de conhecimento, né? Então, cara, o que a gente precisa pensar? Estrategicamente, é melhor a gente escolher estudar banco de dados do que falar assim, eu vou ser um programador. Por quê? Você começa a aumentar o seu range de possibilidades de uma forma muito maior. Então, aí que está o segredo. Por exemplo, o que eu costumo recomendar para quem está buscando uma relocação? A linguagem SQL, por exemplo, é um requisito, cara, que se você for buscar no LinkedIn hoje, eu vou até abrir meu LinkedIn aqui, ó, eu busquei recentemente. Vagas que precisam do conhecimento de SQL. Só para você ter uma ideia, eu vou abrir aqui agora, nesse momento, para a gente poder ver essas vagas. Ó, 66 mil vagas precisam do conhecimento da linguagem de SQL. Cara, Muita tem coisa. vaga pra caramba. Então, quando você vem para a base de banco de dados, cara, isso te destrava de uma forma absurda para muitas oportunidades. Então, aí começa a primeira sacada que eu queria trazer para você. Realmente, você está no lugar certo. Legal que você fechou aqui o treinamento com a gente. Eu considero que é muito melhor do que você simplesmente... Algumas pessoas nem estão no mercado e falam assim, eu quero trabalhar com cientista de dados. Cara, muito cuidado. E muitas vezes os caras escolhem uma vaga muito avançada. Por exemplo, DevOps, cientista de dados, Full Stack, Cybersecurity. Cara, são vagas avançadas para quem já está dentro do mercado, já tem uma experiência, já está lá dentro e fala assim, agora eu quero ir para uma área que ela é mais difícil. Aí eu recomendo, mas para você que está querendo fazer uma transição, pensar em banco de dados é algo muito mais interessante e estratégico para você conseguir essa oportunidade, tá? Tá claro para você? Faz sentido, cara? Sim, 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 com certeza. Que legal. E vamos lá, cara, com relação a vagas em si, o que a gente pode trazer aqui para você, né? Hoje você tem um LinkedIn ou não? Tem. Eu montei tem pouco tempo que eu fiz, mas eu vou aperfeiçoar. Legal. Eu vou liberar aqui para você, Guilherme, como você é um aluno. Hoje você é aluno de qual programa, cara? Do Básico avançado? básico ao avançado. Show de bola. Eu vou liberar para você 6 meses de acesso gratuito ao nosso treinamento, o Acelerador de Carreira em TI, que lá dentro você tem um curso de LinkedIn, cara, com várias dicas ali de como que você pode ajustar o seu LinkedIn. Então, estou até te mandando aí no WhatsApp um link para você ter 6 meses de acesso gratuito. Por quê? Ter um LinkedIn bom vai ser muito importante paralelamente aos seus estudos. Só a parte técnica não é o que vai te colocar dentro do mercado. Tanto é que algumas pessoas fazem faculdade, ficam 4 anos estudando, faz curso, e não consegue uma vaga. Por quê? Não tem um LinkedIn bem posicionado, não sabe se aplicar nas vagas, não tem uma estratégia de carreira. E quando a gente coloca esse lance da estratégia de carreira, cara, é o complementar ali que vai fazer com que você consiga, de fato, ter uma oportunidade para aplicar aqueles conhecimentos. Então, só a parte técnica, eu falo que eu costumo dizer que é a menor parte, tá? Então, normalmente é a trava para quem está começando. Pô, não sei fazer nada, não sei nem instalar um banco de dados do zero. Beleza, então você tem que passar dessa etapa. Mas depois que passou dessa etapa, é importante que você tenha uma estratégia de carreira. Pense qual que são as vagas que tem no mercado. É legal que você vai começar a ter noção ali. Por exemplo, um cara júnior, normalmente hoje, em banco de dados, começa a ganhar entre 4 a 6 mil reais. Essa é a média que você encontra. Tem alunos nossos que conseguem vagas até ganhando 6.500 como júnior, na primeira oportunidade, tá? O cara pleno já começa a ganhar entre 7 a 10, bem normal. O pleno normalmente é o cara que está buscando a sua primeira certificação. Acima de 10 mil já é considerado um cara sênior. Então dá para você se planejar estrategicamente para você já estudar adquirindo uma experiência, tendo um portfólio, entendendo como que você consegue executar as atividades de um cara pleno, de um cara sênior. Dá para você fazer isso, tá? Então existem várias estratégias de carreira que a gente consegue trazer esse tipo de posicionamento. E tem um nível especialista, né? Que é o cara que realmente está em um outro. Opa, acho que o Guilherme caiu aqui. Vou até concluir aqui que depois ele consegue assistir o replay. Mas tem um nível especialista que normalmente é uma pessoa que consegue ter resultados acima da média, né? Pessoas que normalmente passam do nível 100 e falam assim, eu sou a referência sobre esse tópico. Por exemplo, quando se fala de banco de dados, tem um cara que é especialista em performance, tem um cara que é especialista em certificações para cloud, tá? Então existem vários níveis aí. Só mandar uma mensagem para ele aqui.
Então, normalmente tem um nível especialista, que é o cara que realmente tem um posicionamento realmente específico numa área que ele focou e ficou muito bom. Por exemplo, dentro da Oracle, teve um bom tempo, vários anos, eu fiquei como especialista de Exadata, eu fiquei como especialista de Big Data Appliance, eu fiquei como especialista de Zero Data Loss. Então, você pode realmente ter esse tipo de posicionamento, tá? Ele está com problema na internet. Então, existe essa possibilidade de realmente estar com um posicionamento mais especialista. Tá na área aí, Guilherme? Tô. Rapaz, agora você tá no celular? Agora eu passei pro celular, porque Ó, a internet física daqui de casa tá meio eu te bugando. falo que desde o início você tava dando uma travadinha, agora você tá perfeito sem travar nada, cara. Agora eu tô no 4G. Tá bem melhor, realmente. E o problema que você teve na segunda-feira, né? Que você até falou comigo que teve que Tive, desmarcar o chamei o podcast. técnico, o cara veio aqui, fez medição, olhou o cabeamento, olhou tudo. Aí eu vi e É, falei assim, tá perfeito, mas não, tranquilo. desculpa aí. Acontece. E vamos lá, cara, com relação aos níveis de cargo, só dando um resumo do que eu falei, depois você veja o replay aqui da live que eu complementei aqui quando você caiu. Beleza. O cara júnior de 4 a 6 mil, o cara pleno já tem sua primeira certificação de 7 a 10. O cara sênior normalmente acima de 10 mil reais. E o especialista, cara, é aquele cara que realmente escolheu uma área para ser a referência. Por exemplo, dentro da Oracle eu fui especialista em Exadata e, cara, dá para você ter salários até acima de 20 mil reais como especialista dentro da área de tecnologia, né? Então, assim, existem vários direcionamentos de carreira que você pode ter para poder chegar nesse objetivo e existem estratégias para você chegar lá, né? Quais são essas estratégias? A gente pensar aqui, realmente para você conseguir ter um salário de acordo com a sua expectativa, você precisa entender o que é cobrado para cada tipo de vaga. Então, normalmente, você quer ter uma expectativa de já entrar no nível de pleno, cara, você pode realmente planejar ali a sua carreira, entendendo o que um pleno faz, quais são as certificações que um pleno precisa ter e tudo mais. Tá? Então, você consegue fazer esse planejamento de carreira, é o que normalmente eu recomendo. O cara está querendo fazer uma transição, beleza, qual que é a expectativa dele? Realmente entrar no nível júnior, nível pleno, ou realmente é um cara que já ganha muito bem em outras áreas e já quer realmente entrar no nível mais avançado? Dá para planejar isso? Dá. Dá para planejar, mas existe uma estratégia que ela é necessária. E, cara, com relação a planos para esse ano, Guilherme, qual que é o seu objetivo para esse ano, cara? Você realmente quer fazer uma transição? Quer buscar uma experiência na área de tecnologia? Quero fazer essa transição, quero me aprofundar e não só parar nesse primeiro, não. Eu quero estar crescendo na área, porque, igual você falou, eu estou vendo uma demanda de mercado com falta de profissionais realmente saibam o que estão fazendo, né? Não só de diploma, porque igual, a teoria é maravilhosa, mas a prática em si é outra coisa. Então, assim, eu quero me aprofundar, eu quero estar estudando, eu quero estar treinando para poder entrar no mercado para fazer diferença. Cara, é exatamente isso que o mercado está em falta, de profissionais realmente que saibam executar projetos práticos. E dentro da nossa metodologia, Guilherme, o que a gente tem se esforçado bastante? Trazer cada vez mais estudos de caso do mundo real. A gente pega cada tópico, por exemplo, ali, cara, de um cara júnior, de um cara pleno, de uma prova de certificação, e traz o contexto para ele do que a gente faz dentro de uma empresa. Ah, cara, com relação a um cara que está iniciando em banco de dados, quais são as atividades que ele precisa saber? Instalar um banco de dados do zero, entender ali os comandos básicos de Linux que você tem dentro do seu programa lá no módulo de bônus você vai ter esse bônus lá específico. Criar um usuário, dar um privilégio, entender como que funciona a arquitetura de um banco de dados. Então a gente sempre traz esse contexto de mundo real, cara, porque é a melhor forma de você aprender. Como você vai aprender algo, cara? Vendo o que um cara que sabe, como que ele faz dentro de uma empresa, dentro de um projeto. Então, a gente sempre traz esse contexto e acredito que isso que acelera demais o seu processo de aprendizado. Essa é uma estratégia, cara, que normalmente fazendo um curso tradicional, vendo só teoria, ou só estudando sozinho, você não vai conseguir muitas vezes ter esse nível de resultado. Por quê? Você tem a sequência correta, você tem exatamente a simulação do mundo real e o acompanhamento. Diz aí.
não desmerecendo a cadeira da faculdade, vamos dizer assim, mas eu fiz um curso da CISP agora há poucos meses, que foi o que você falou. A faculdade ela te dá teoria muito limitada. Nesse curso CISP que eu fiz, ele traz esses estudos de caso, traz essa realidade para a vida da gente, e por acaso teve uma matéria no curso que eu tinha visto da faculdade. Só que a metodologia, com o uso da realidade, com o uso do estudo de caso, você assimila muito mais fácil. Na faculdade, de repente, você decora, faz a prova, pega a nota e vai embora, e segue. Com o estudo de caso, você consegue assimilar isso aí no seu dia a dia, no seu uso, que faz uma diferença e assimila para a gente muito mais fácil. Cara, concordo totalmente. Sem obrigação de decorar. Exato, fica um negócio mais leve, um negócio mais linkado com o mundo real. E legal, cara, que a sua experiência confirma exatamente o que a gente tem feito aqui nos últimos anos, que é realmente de trazer esse contexto de mundo real, né, cara? O quanto que isso é importante para o aprendizado. E realmente não é desmerecendo a faculdade, cara. Eu acredito que a faculdade, para quem está totalmente perdido, ela é importante. Cara, eu não sei nada, não sei nem por onde que eu começo. Cara, começa pela faculdade, lá você vai ter um norte, você vai entender as áreas que existem, você vai entender o básico ali, uma introdução básica do que é a área de tecnologia. E, cara, o mercado de tecnologia, ele precisa de especialistas, né? Ou o cara vai para uma linha generalista de gestão, ou ele vai para uma linha de especialidade, onde ele escolhe uma área, fica muito bom e começa a se destacar. Então, assim, é exatamente isso, cara. A maior demanda hoje, que eu acredito que a área de tecnologia tem, é falta de braço, né? Essas notícias que a gente vê de 800 mil vagas abertas, cara, normalmente é para pessoas especialistas que executam ali os projetos, né? E até alunos nossos que chegam aqui, cara, eles até falam, né? Pô, Guilherme, o professor lá da faculdade mesmo já me falou que não é ali que você vai estar pronto para o mercado, que não é só com o material ali que você vai se especializar em alguma coisa. E a própria faculdade, os professores da faculdade, eles falam isso, né? Que realmente o objetivo deles não é esse. E por isso que a gente vem com essa proposta, em focar numa tecnologia relevante, focar na área de banco de dados que te destrava para diversas carreiras, em cima disso, trazer contexto de mundo real, trazer simulações de projetos práticos. Ontem, por exemplo, eu conversei com um rapaz que veio do nosso canal do YouTube, que ele falou, cara, eu estou precisando montar um stand-by no Oracle na versão standard, como que faz? Cara, a gente tem um tutorial exatamente com passo a passo, mostrando como que ele monta esse tutorial com os scripts, com passo a passo, com a implementação, e vendo alguém fazendo na sua frente. O quanto que isso não acelera, né? Então, assim, uma das formas da gente ganhar experiência é, às vezes, a gente tentando fazer algo sozinho, dentro de uma empresa, dentro de um cargo, lá dentro de um projeto. Ou, cara, a melhor forma é você ver alguém fazendo na sua frente. Então, quando você vê alguém executando um tipo de projeto na sua frente, cara, o que te destrava para o próximo nível. Então, legal, cara, saber que você já gosta desse tipo de metodologia e é algo que você vai se encaixar bastante, é algo que a gente vai conseguir contribuir muito com esse próximo nível. Com certeza. E vamos lá, Guilherme, com relação a próximos passos, cara. Você chegou já a montar o seu laboratório dentro do programa? Como que está a sua evolução? Já estou montando, porque ontem acabou de chegar a mesa, acabou de chegar uns equipamentos que eu estava precisando aqui para poder estar montando o laboratório. Hoje eu já vou pegar, já vou fazer essa montagem, já vou fazer essa estruturação para já cair matando. Teve aula online ontem à noite, fantástica também. Você assistiu? Assisti. Que legal, pode cara, perder, que não. Legal. E é exatamente isso, cara. E muitas vezes vai ter uma aula que vai ser um pouco mais iniciante para você. Às vezes, as aulas mais iniciantes, é legal a gente poder falar sobre isso, que o cara que não tem a humildade de falar assim... Às vezes o cara que fala assim, eu já sei isso. O quanto que ele deixa de aprender, cara. Muitas vezes é algo que você já testou, já fez. Só que você vendo uma aula ao vivo do cara executando na sua frente, muitas vezes ele vai mostrar um ponto de vista dele, uma forma de que ele executa, algumas particularidades que você não tinha visto ainda. Às vezes até mais fácil. Às vezes você está fazendo do jeito mais difícil e o cara mostrando, ele mostra como que pode ser até mais simples. Ou algum parâmetro ali que você não tinha visto ainda, não tinha visto como que isso pode ser aplicado. Então, eu acredito que o cara que já fala assim, essa aula é muito simples, já sei, e não tem a humildade de parar para ver, ele deixa de aprender bastante. E até mesmo o outro ponto, né?
Às vezes fala assim, esse tema está muito avançado para mim. Beleza, assiste, chega no final, faça boas perguntas. Cara, chega lá, você todas as semanas, durante um ano de acesso, você vai ter acesso aos professores para poder conversar, para poder estar interagindo. Então, isso é o diferencial do nosso método. Não é um curso que você assiste aula gravada, acabou e se vira sozinho. Não, você tem um acompanhamento, né? Você ia falar alguma coisa? Não, e o fato de disponibilizar todo esse conteúdo porque você tem a aula ao vivo ali que você dá seguimento, mas não entendeu uma colocação, alguma coisinha, volta, vê de novo. Igual você falou, manda pergunta, estão aí para ajudar. Isso influencia demais. Igual ontem na aula ao vivo, tinha pessoa falando assim, gente, será que eu estou no lugar certo? Eu falei assim, não, tá sim. Porque o primeiro passo é a pessoa querer. E como já quer, todo o suporte que vocês dão já facilita muito. Cara, exatamente essa forma da gente pensar. Então, cara, assista as aulas ao vivo. Além das aulas ao vivo, é importante que você tenha sequência ali nas aulas gravadas também, porque ali você já tem aquela simulação do mundo real, dos projetos práticos e tudo mais. Então, isso aí vai ser fundamental. E uma dica de estudo aqui, cara, uma dica estratégica para você evoluir. Se você pegar uma horinha por dia, um projeto por dia, eu te falo que depois de um mês, você já vai estar com um repertório de 30 simulações do mundo real, de 30 atividades práticas. Isso já vai te dar uma segurança, Guilherme, de começar a se aplicar em vagas, cara. Falar assim, ó, Sim. tô vendo essa descrição dessa vaga aqui no LinkedIn, essa vaga aqui eu domino. Isso aqui eu sei fazer. E aí, cara, é interessante que algumas pessoas, muitas vezes, começam a faculdade, ficam 4 anos, como eu falei, não é falando mal da faculdade, a faculdade ela é Sim. boa para vários pontos, mas elas ficam inseguras de se cadastrar nas vagas. Por quê? A descrição das vagas, você vê, ela fica perdida, ela fala assim, isso aqui eu não sei como faz. E quando você fala de banco de dados, linguagem SQL, simulação do mundo real, você vai começar a ter essa segurança de falar assim, ó, a descrição das vagas eu consigo, isso aqui, cara, eu sei fazer. Então, você vai começar a sentir realmente essa firmeza aí, cara, de nos próximos meses, às vezes até com um mês mesmo. Eu tenho um caso de aluno aqui, cara, que ele em 30 dias conseguiu uma vaga de Oracle sem experiência. Por quê? Ele começou a fazer as atividades práticas, começou a ter segurança, e em menos de um mês começou a se aplicar em um monte de vaga, foi chamado, passou no processo seletivo e foi trabalhar lá, cara, em uma grande empresa por realmente ter seguido essa etapa, por estar seguro para conseguir realmente ser aprovado no processo seletivo. Então, assim, Não, é um processo natural. e vocês deixam a gente, volta a falar, a metodologia, a atenção, todo o suporte que vocês dão, acabam transmitindo essa segurança para a gente. Antes Exato. de fechar com vocês, eu olhei vários, como é que eu vou falar? Oportunidades de outros cursos, de outras áreas. Eu falo assim, gente, primeiro, eu gosto. Segundo, eu vou ter suporte. Então, não tem que pensar muito e fazer. Cara, é exatamente isso que a gente acredita. E aí, Guilherme, eu queria entender um pouquinho aí, meu irmão. Você está com alguma dúvida, cara? Qual que é a sua maior dificuldade hoje? Se tem alguma coisa que está pegando que você queira me perguntar? Acho que o objetivo aqui é realmente te ajudar. Acho que a gente já falou sobre diversas estratégias aqui da nossa metodologia, do que a gente acredita, mas me diz aí, cara. Então, hoje a minha dúvida igual você falou, dos níveis na carreira. Assim, até para todo mundo que está escutando também, vai ver, hoje as pessoas têm uma necessidade muito de prazo. Quando eu chego nesse nível? Quando eu chego no próximo nível? Como é que vai funcionar? Como é que funciona isso? Lógico que, não desmerecendo vocês, mas 90% é o aluno. O cara se dedicar, o cara querer, o cara correr atrás. Porque vocês dão a ferramenta, mas se a gente não pegar e não estudar, não correr atrás, não vai fluir. Né? E, Cara, infelizmente, o ser humano é muito acomodado. sim, sim. Eu acho que essa é uma excelente pergunta, cara, porque eu considero, cara, que o que a gente entrega aqui seja até os 50%. Porque a gente traz o necessário para você crescer de forma muito mastigada. Então a gente traz aqui, de verdade, o que está no nosso controle, cara.
A gente faz na sua frente 200 projetos práticos. Cara, o quanto que isso não acelera a evolução de um profissional, entendeu? Então, do nosso lado, cara, eu te falo que tem coisa aqui, cara, que eu cobro R$ 700 a hora, R$ 1.000 a hora para o consultor do meu time fazer. A gente mostra isso numa aula, como que a gente... O segredo da nossa área de consultoria, tá? Então, de verdade, a gente consegue trazer uns 50% ali. Agora, os outros 50%, cara, realmente é responsabilidade do aluno, de realmente ele aplicar e se desenvolver. Agora, eu vou te falar que o que faz realmente esse jogo de quanto tempo está muito mais ligado, cara, a aspectos não técnicos, aspectos comportamentais. Por exemplo, tem alunos, cara, que fizeram a prova de certificação e reprovaram. Depois deu 3 semanas, ele tentou de novo. Então, essa é uma característica, por exemplo, de como lidar com uma situação negativa, de como tomar um não em uma resposta de uma prova, que são aspectos acima da média. E, cara, eu já reprovei prova de certificação. Os melhores profissionais que eu conheço já reprovaram prova de certificação. Então, você vê que muitas vezes está na mentalidade, nos aspectos comportamentais e estratégicos. Então, o quanto tempo não está ligado só à parte técnica. Por quê? A parte técnica está lá. Agora, o quanto tempo depende muito mais da estratégia, da mentalidade, de como que ele reage às situações, aos problemas, aos desafios. Tem pessoa, cara, que passou uma prova de certificação, fica 2 anos e fala assim, não quero mais fazer prova de certificação. Fica 5 anos sem tentar de novo. Cara, isso representa um tempo. A forma do cara pensar. Agora, como que ele vai tratar esse trauma? Se, por exemplo, quem faz parte da mentoria hoje, conversa com pessoas que reprovaram lá 2 vezes, cara. E que viu que na terceira passou. Tem pessoas ali que estão passando de primeiro. O que o cara que passa de primeiro, o que ele faz? Então, normalmente, quando você está conversando com pessoas que estão dentro desse meio, a gente consegue ter um nível de mentalidade, um nível de pensamento diferente das pessoas que não conseguem. E eu te falo que a diferença do tempo está na parte comportamental e estratégica, está na mentalidade. Pode ser até o papo de coach que a galera não gosta, mas é verdade, cara. Mas é verdade. necessário. É necessário, exatamente. E eu vou te falar, a gente tem vários casos de pessoas que se tornaram sênior em 2 anos. Tem pessoas que não acreditam, cara. Às vezes eu coloco isso dentro de um anúncio, por exemplo, os caras falam, olha o coach vendendo fórmula mágica. Eu fui um cara que com 3 anos de experiência, eu tirei o OCM, que foi a certificação mais difícil da Oracle, fui o segundo do Brasil com apenas 23 anos. Com 3 anos de experiência em Oracle. Agora, eu consigo falar para uma pessoa o que eu fazia, que eu via que sênios de 10, 15, 20 anos não estavam fazendo. Tinham vários elementos ali, cara, que eu estava testando, fazendo, executando, a nível até de mentalidade, de ritmo de estudos, de estratégia de estudar algo, que as pessoas não fazem, que 99% das pessoas não fazem. Agora, eu não quero treinar os profissionais aqui dos nossos programas para ser igual a todo mundo. Eu estou formando, cara, profissionais acima da média. Eu estou formando aquele 1% de mercado que realmente tem salários exatamente, que tem salários de 20, 30 mil, porque realmente geram muito valor para as empresas, para os projetos. Ele resolve a bucha que ninguém resolve e que muitas vezes, cara, não está vinculado à quantidade de conteúdo técnico que você sabe. Tá relacionado à sua estratégia, à sua mentalidade. Cara, tem aula lá da mentoria, por exemplo, que eu mostro, cara, como que você pode achar muito rápido os comandos Oracle sem precisar ficar assistindo 200 aulas. Isso é estratégia, cara. E muitas vezes você está dentro de um problema, o que você vai fazer? Cara, às vezes você vai ter que abrir um chamado, às vezes você vai ter que saber aonde pesquisar, às vezes você vai ter que saber como lidar com a situação. E existe uma forma estratégica de você tratar esse tipo de situação. Então, o cara que ganha 20, 30 mil, cara, no mês na área de tecnologia, é o cara que está muito mais... Ele entende que estratégia é mais importante do que técnica. E é exatamente a estratégia que vai fazer com que você tenha resultados em menos tempo. Eu tenho um garoto que eu entrevistei agora, cara. Ele está com 28 anos. Eu entrevistei ele na segunda-feira. Ele, com 4 meses de experiência em Oracle, ele estava lá nos nossos programas. E ele passou na primeira prova da certificação da OCP, está trabalhando no mercado e, cara, tá voando. É um cara que eu tô acompanhando e que eu vejo claramente, se ele continuar nesse ritmo, em 2 anos ele se torna um sênior. Tem uma menina também, cara, se eu não me engano, ela é de Minas, que, pô, em 2 anos ela entrou como DBA Júnior e recentemente eu vi no LinkedIn dela que ela estava como DBA Sênior.
em 2 anos. Tem várias Fantástico. pessoas lá no meu canal, cara, que trabalhavam comigo na Oracle, cara, várias pessoas que eu vejo que tiveram exatamente a mesma trilha. Ó, em 2, 3 anos se tornaram sêniores. Então, assim, dá para você ter esse tipo de resultado sem fórmula mágica? Dá. Mas é importante você se espelhar em pessoas que têm esse resultado. Porque às vezes a gente quer se comparar com exemplos ruins, né? Com a maioria. A tendência é a maioria ganhar pouco. A maioria, cara, não tem resultado. A maioria não passa na prova de certificação de primeira. Agora, o que essa minoria está fazendo e como que eu posso me adequar? E eu começo a ver várias características. É o cara que consegue passar de primeira, é o cara que estuda baseado nesses pilares. Estuda o conceito, faz os laboratórios e revisa com simulados. Cara, normalmente o cara que não passa, ele pulou essas etapas. E eu vejo na mentoria, nos caras que eu converso, o cara que reprovou, você vê que ele não criou os laboratórios, cara. E depois o cara confessa para mim, ele fala, é realmente, Guilherme, eu fui direto no simulado lá, cara, e não fiz os labs. Agora eu vou fazer os labs. Cara, a gente começa a identificar que é um padrão. E naturalmente, cara, se a gente não se educar para isso, a gente começa a pular esses comportamentos, querer pular essas etapas. A gente quer o atalho, né? E, cara, não tem atalho. Acho que a melhor forma é ver alguém fazendo e também fazer o que ele fez. É a falsa ilusão de que se eu pular uma etapa vai ser mais rápido. E depois, cara, é mais 1 mês ou 2 meses de estudo para poder consertar o erro que você teve lá atrás. Então, assim... Voltar, revisar tudo. Se a gente já começa um programa vacinado com o que a gente tem que fazer, o que dá certo, o que não dá certo, e está conversando com pessoas, está alinhado com essa mentalidade, cara, a gente consegue acelerar. Mas de verdade, resumindo aqui depois de todo esse briefing aqui, cara, dá para você ter resultados a cada 6 meses. Se você estudar, seguir a risca o que a gente está falando, eu vejo que em 4 meses você consegue estar tirando sua primeira prova de certificação, saindo do zero em Oracle. E consegue ser aprovado. Tem casos, eu entrevistei um cara, eu vou até te mandar o podcast dele, do Thiago. Eu entrevistei ele na segunda-feira, ele teve exatamente esse resultado em 4 meses. Então, eu acredito que você, do zero, nesse semestre, cara, você já pode estar no mercado e estar passando na primeira prova da certificação. Isso é possível. E aí, cara, depois, os próximos 6 meses, planejar o nível pleno. Para daqui a mais 6 meses, 1 ano, cara, falar assim, eu sou um cara sério, eu estou ganhando acima de 10 mil, estou no mercado e estou realmente conseguindo ter resultado. E eu tenho a total... eu não tenho problema de falar isso, porque é exatamente o resultado dos meus alunos. De verdade, o que eu estou falando aqui, eu tenho casos em vídeo do cara falando como que ele fez e como que ele teve esse resultado. E que você também pode. E eu vou estar daqui uns meses falando desses resultados com você. Cara, isso isso é o que eu te falo que é isso que me motiva hoje, cara. Acho que o mais interessante do nosso trabalho aqui é ver a transformação de pessoas que a gente conversa antes, conversa depois, e daqui a pouco, daqui a alguns meses, eu estou te entrevistando aqui, falando que você foi aprovado na certificação tal, que você está no mercado, que você conseguiu uma vaga, que você está se desenvolvendo, que você está crescendo. Então, cara, isso aí é o maior prêmio que eu posso ter, realmente, histórias de sucesso, de transformação. E, cara, aqui é possível. Não tem fórmula mágica, requer muito estudo, requer muita dedicação, mas você está no lugar certo, cara. Eu acho que não tem um lugar melhor hoje para você estar dentro de um programa de comunidade, que tem um acompanhamento todas as semanas, que tem aulas ao vivo, que tem a simulação do mundo real, que tem projetos práticos para poder te ajudar, para poder se desenvolver. Respondido aí, Guilherme? Respondido. Show de bola, meu irmão. E mais alguma dúvida, cara? Não, tá de boa. E quais foram as... O pessoal sempre está dando muito suporte, muita atenção pra gente. Legal. Isso que eu queria te perguntar, quais foram as suas primeiras impressões aí, cara, de estar dentro do nosso programa? Não, é incrível. No começo, quando eu comecei a conversar com a equipe, tive um probleminha de saúde da família, então atrasou um pouquinho, mas sempre muito atencioso, muito solícito, conseguiu encaixar para mim tudo direitinho, tudo que eu precisava. Não, foi fantástico. Show de bola, Guilherme. Conta comigo, cara. É só o começo. Seja muito bem-vindo. Eu sei que você entrou recentemente agora. Então, assim, conta com a gente. É um programa de acompanhamento. Quanto mais você perguntar, mais apoio a gente vai conseguir te dar, te ajudar, te acompanhar nessa jornada. E, cara, nosso bate-papo não termina aqui. Continua dentro da nossa comunidade de alunos. Conta comigo. Qualquer dúvida é só chamar a gente por lá, que
que a gente vai estar à disposição para poder te ajudar. Perfeito. Beleza, meu irmão? Perfeito. Obrigado. Ótimo Conta dia pra comigo, gente. cara. Para você também. Grande abraço. Valeu, Tchau, tchau. abraço. Valeu. Então é isso, pessoal. Fechamos aí mais um podcast de carreira falando com o Guilherme Sattler. É um cara que realmente está buscando essa transição para a área de tecnologia. Muito legal ver aí a forma de pensar e ver como que os princípios que a gente segue aqui dentro dos nossos programas estão de acordo com pessoas que realmente têm um potencial de crescimento muito grande e estão alinhadas com aquilo que a gente acredita, tá? Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até o próximo. Valeu.